E aí hoje nós vamos começar a falar sobre problemas das fachadas com cerâmica aderida. Porém, para entender, o primeiro ponto é a gente entender a base, tá? Então, por isso nós estamos falando aqui do estudo de base na parte de fachadas em cerâmica. Nós vamos falar então do estudo das bases. Hoje e na próxima oportunidade, né, na semana que vem, a gente vai falar da parte de argamassa versus cerâmica. Isso porque, olha, a gente tem um gráfico, até um estudo recente, que fala dos principais problemas quando eu falo em fachada, tá? Estatisticamente, nós temos 4% em função de planejamento, 10% em função de uso. Quando eu falo em patologias, né, aí a gente pode até lembrar das telas, para evitar, né, que criança caia das janelas. Então, aquela fixação das telas dá muito problema. Nós temos também o fechamento, né, das fachadas com parte de vidro, que também dá muito problema, tá? Então, são essas situações que a gente trabalha, tá bom? Que podem, né, gerar uma patologia que não tem necessariamente uma origem na execução. Aí nós temos aqui um percentual relativamente pequeno em relação ao todo, né, que trabalha com materiais, problemas que são oriundos dos materiais. E nós temos problemas de cerâmicas que se destacam porque a própria cerâmica tem problemas de execução, de fabricação. Mas eles têm, tá vendo, um percentual de 18% em cima do todo. Qual que é o maior problema, né? Realmente, a ausência de projeto e uma execução equivocada, tá? Então, esses são os dois maiores problemas, tá? Eles juntos são quase 70% de tudo que pode acontecer de errado numa fachada, ele vai estar dentro desse universo aí de execução e projeto. Quando a gente fala projeto, é o projeto como um todo, né? A concepção do prédio e toda a parte que faz a interação da fachada com o empreendimento em si, tá? A ausência de projeto é um problema de projeto, né? Ou seja, não tem um projeto de fachada que fez uma compatibilização com todos os elementos, então isso me gera uma série de malefícios que vão gerar patologias lá na frente, tá? Então vamos entender quais são os tipos de bases mais comuns que nós temos no Brasil. E aí nós temos alvenaria estrutural, parede de concreto armado, que é uma tipologia que tem crescido bastante recentemente, e as alvenarias de vedação. Nós temos outros tipos, mas eles não são tão comuns. Tá? A gente tem steel frame, tem uma série de outros materiais que podem ser utilizados e que são utilizados em algumas tipologias de empreendimentos, mas que eles são assim, em percentual menor. Então, para a gente pegar aqui 90% de todas as fachadas que eu tenho no Brasil, elas vão estar distribuídas dentro dessas três tipologias de bases, tá? Então, aqui é um exemplo, né, para a gente relembrar uma fachada, uma vedação externa, né, que está em alvenaria estrutural. Então, a vedação interna dela também é. E aqui a característica é que esse tipo de parede, ele também é o sistema estrutural. Então, qual que é a minha desvantagem? Né? Todas as cargas estão passando pelas paredes que compõem a fachada. Tá? A minha vantagem é que, pelo menos, esse tipo de vedação, ele é projetado. Tá? Então, como eu tenho uma obrigação por lei, né, de ter um projeto estrutural, então, geralmente, esse tipo de parede possui um projeto, né? Então, a própria vedação, né, a posição dos blocos na fiada já está no projeto estrutural, né? O projeto de alvenaria estrutural, ele já é toda a parte da vedação, tá? E esse é um ponto positivo, eu vou mostrar para vocês por quê. Aí depois nós temos as paredes em concreto, tá? Paredes de concreto, que ela já tem a forminha aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas tem a forma e ela já sai, né? Com os vãozinhos da parte das janelas todos bem assentadinhos.
porque a própria característica, né, da vedação é ela ser utilizada uma forma. E essa forma ela providencia uma exatidão relativamente positiva, e esse também é um projeto em que a parede é o próprio sistema estrutural. Tá? Então, também ele possui um projeto. E essa parte, né, de possuir um projeto me dá essas vantagens de eu ter uma parede que é mais pensada. Por último, nós temos a alvenaria em vedação. Tá? E aí ela pode ser de vários tipos de materiais, né? A gente pode lembrar aqui dos blocos de cerâmicos, e eles podem ser vazados, né, na horizontal ou na vertical. Isso não interfere, né, na alvenaria de vedação. E esse é um sistema que, de todos os três, para mim é o mais problemático quando a gente fala de fachada, porque ele não tem projeto. Esse é um tipo de... não tem projeto assim, de forma obrigatória. Ele pode, né, ser projetado, e aí a gente tem as alvenarias que são racionalizadas, mas geralmente ele não tem projeto. Né? Na maioria dos casos, nós encontramos paredes que não possuem nenhum tipo de estudo compatibilizado sobre como que ela vai existir dentro do contexto da edificação. Tá? Então, o pessoal põe a parede lá, põe as instalações por cima e dê tudo certo, coloca a alvenaria e não tem um estudo, não tem realmente uma meditação em cima daquele problema para saber se ele vai interferir com os outros elementos, se em algum ponto eu deveria reforçar isso. Fica muito dentro da experiência do mestre de obras, a engenharia interfere pouco nesse sistema, e isso traz vários problemas para a gente, né? Em termos de fachada, eu vou mostrar mais adiante, que nós temos problemas que nascem na ausência de projeto. Tá? Então, olha, vamos lembrar, né, os principais fatores que influenciam na qualidade das vedações. A localização geográfica, ela influencia. Tá? Até mesmo dentro de uma mesma cidade, nós podemos ter microclimas diferentes. Alguns lugares são mais úmidos que outros. Se você estiver executando um prédio próximo a um parque, né, com uma reserva ambiental, ela vai ter uma qualidade de ar que é diferente do centro da cidade. E essa diferença, né, pode acarretar uma série de situações, umidade mais alta, e às vezes aquele sistema que funciona muito bem no centro da cidade, próximo do parque, não vai funcionar. Tá? Então tem que lembrar de observar as características geográficas. O tipo de utilização, se é um prédio comercial, se é um prédio residencial, faz diferença, porque eu tenho uma permanência prolongada na tipologia residencial que eu posso não ter na parte comercial. Tá? Características dos elementos de vedação, nós temos comportamentos diferenciados, quando é bloco de concreto, bloco cerâmico. Qual que é a interação do bloco cerâmico com o sistema estrutural escolhido? Aqui eu estou falando da alvenaria de vedação, então ela pode ter diferentes materiais. E eu ter uma interação de um bloco cerâmico de um material muito microscópico, ele absorve muita água, com um pilar de concreto, ele pode gerar tensões que provocam fissuras que me atrapalham na fachada. Tá? O tipo de argamassa de assentamento, as dimensões desses elementos de vedação, a fixação superior, né, os empunhamentos da alvenaria, a falta dele ou as diferentes tipologias vão dar diferentes resultados. Tá? Estabilidade dimensional e o estudo das ligações. Aí as ligações, né, de pilar com alvenaria, alvenaria com alvenaria, mudança de direção, tá? A própria amarração da alvenaria, isso tudo tem que ser estudado, tem que ser pensado. Em algumas alvenarias de alto padrão, você tem longas distâncias a percorrer com a mesma parede, então não tem pilar no meio, eu tenho que trabalhar alguma forma de enrijecer esse pano de parede gigante que pode ter alguma fissura porque ele vai movimentar, tá? É um elemento muito esbelto. Nós temos algumas exigências normativas, tá? A primeira delas é que a alvenaria ela precisa ter estabilidade,
tá? O conjunto, né, precisa oferecer uma resistência tanto estrutural quanto uma resistência de vedação, porque aqui eu estou falando que ela vai me proteger das intempéries. Segurança ao fogo, tá? Estanqueidade, e aí a gente vai ver que alguns problemas de execução me levam, né, a uma falta de estanqueidade. Então, estabilidade, segurança ao fogo, estanqueidade, conforto higrotérmico. A gente vai ter a alvenaria, dependendo da forma como ela é pensada, esse conforto pode ser piorado muito, tá? A gente precisa lembrar que em algumas prefeituras a espessura do bloco nas paredes de vedação ela é diferente, justamente para melhorar esse conforto higrotérmico, tá? E o pessoal acaba que não acata isso, né? Então um bloco, uma parede que era para ser de 19, 14 centímetros, só no bloco eles fazem com 9 e aí depois ela fica com uma qualidade muito pior. Conforto acústico, adaptação à utilização e a durabilidade. Tá? Esses são conceitos que a norma de desempenho exige para qualquer vedação, seja ela vedação alvenaria em blocos convencionais, seja ela alvenaria estrutural ou em parede de concreto. Tá? E aí, para um projeto de alvenaria de vedação, é uma questão que nós precisamos lembrar. Como eu falei, ela é uma tipologia que fica muito amadora dentro dos outros sistemas que nós temos no empreendimento, né? Quando a gente fala de sistemas que são estruturais, eles, por lei, já carregam em si pelo menos a necessidade de se pensar um projeto e a proibição de não passar nenhum tipo de instalação que possa deteriorar aquele sistema estrutural. Na alvenaria de vedação, como não tem essa obrigação legal de apresentar um projeto de vedação, acaba que nós temos um sério problema de ter esse sistema executado de forma a depender da experiência de quem está à frente da obra. Tá? Então, é preciso lembrar que esse sistema tem que ter cuidados e, às vezes, a gente vê o raio-x da ausência desses cuidados na patologia, numa inspeção predial, tá? E aí nós temos alguns elementos para lembrar no projeto de alvenaria, que é a classificação dessa alvenaria, né? As ligações laterais e superiores, avaliação da estabilidade, principalmente de paredes muito esbeltas, não precisa colocar algum elemento enrijecedor, né? Aí você vai declarar quais são esses detalhes, né? Construtivos de enrijecimento e comportamento funcional, né? Higrotérmico, acústico, as características de uso, tá? Isso porque nós temos, né, as solicitações do prédio para essas paredes, que elas podem ter tensões internas e externas. Nós temos a resistência dos materiais, que podem ser diferenciadas, a interface entre eles, né? E se isso não for bem pensado, nós podemos ter situações de ruptura, né, que vão causar fissuras, trincas, destacamentos, infiltrações e até o colapso em casos mais graves, tá? Mas esses 4 aqui, ó, eles são os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Toda fachada que não foi bem pensada vai ter essas situações, tá? E aí vamos lembrar, né, que eu preciso de pensar a alvenaria muito bem, porque o prédio ele se movimenta, né? Qualquer sistema estrutural tem a tendência a se movimentar. Os materiais eles vibram, eles se movimentam. Então eu preciso pensar que para essa ação qual que é o meu estilo construtivo para não deixar que as ações normais, né, de deformações nas estruturas elas acarretem em algum tipo de colapso para os meus sistemas. Tá? Então, o primeiro ponto, né, da alvenaria de vedação que gera muito problema é a ausência de uma amarração correta. Aqui vocês veem que a amarração ela não existe, né? Eles colocaram uma parede no meio e esses dois segmentos aqui eles estão trabalhando de forma independente dessa parede aqui. Tá? Então, esse é um tipo de amarração que não é aceito nem pela norma de alvenaria de vedação. Tá? Proibido. Deveria ter um casamento entre os dois planos de alvenaria, tá?
Então, se esse tipo aqui não é aceito nem interno, muito menos externamente na fachada, nas paredes de vedação de fachada. E a gente vê que isso às vezes acontece, tá? E isso se demonstra muito claramente porque vai aparecer uma fissura gigantesca aqui, ó. E é por aqui que a água vai entrar de forma indiscriminada, tá? Nós temos a questão da ligação do pilar com a alvenaria, com os panos de alvenaria. É preciso lembrar que nada cola no concreto, né? Então não adianta você passar a argamassa mais colante possível, né? no pilar. Se ela não tiver uma contrapartida muito bem estruturada, essa parede de alvenaria, ela não vai criar uma ligação correta com o pilar. Então, por isso que nós adicionamos as telas, tá? Essas telas são telas galvanizadas, justamente para criar essa ligação entre alvenaria e pilar. Aí eu preciso sim colocar argamassa colante aqui para criar, né, os cordões e colocar o máximo possível de pontos de ligação entre o meu pilar e a argamassa de assentamento da alvenaria. Mas ela sozinha não vai conseguir fazer uma ligação correta entre a alvenaria e o pilar. Eu preciso adicionar um elemento metálico, né? Então aqui a gente está colocando a solução mais moderna, né? Mas antigamente o pessoal colocava até ferro-cabelo para fazer essas ligações entre o pilar e a alvenaria. Hoje em dia está um pouco em desuso, né? Porque ele acaba que provoca um problema de corrosão e pode manchar a parede, tá? Mas era uma solução. O que não pode é ficar sem nada, né? E achar que a alvenaria vai grudar no pilar de forma mágica. Não, eu preciso criar um elemento de ancoragem entre esse pano de alvenaria e o pilar, tá? Então aqui, quando a gente fala, né, que eu preciso ter uma amarração entre as duas paredes, é porque esses tijolinhos que estão aqui, eles criam essa ancoragem também, tá? Se não tiver, eu posso ter um problema. Em alguns pontos, algumas construtoras que mandam fazer projetos, né, com especialistas, o pessoal até coloca uma telinha aqui também para dar uma reforçada, justamente para eu criar o máximo de pontos de ligação quando eu trabalho com paredes na fachada, né, paredes de vedação externa. Eu preciso criar o máximo possível de situações que me impeçam de ter a possibilidade de uma fissura. E essa fissura ser levada ao revestimento estético final e provocar, né, uma infiltração, um problema mais grave, tá? Depois a gente fala da parte das fixações superiores, né? Aqui nós estamos falando dos encunhamentos. E principalmente no alto padrão, que nós temos lajes muito compridas, com aquela alvenaria infinita, né? Corredores extensos, além de ser um pé direito mais alto, eu vou ter uma laje mais flexível, tá? Então, essa flexibilidade, ela não pode ser combatida com rigidez. Eu vou precisar fazer um empenhamento que permita essa movimentação, tá? Esse delta aqui de movimentação, ele precisa existir, justamente para que ela consiga movimentar sem danificar a minha alvenaria. A partir do momento que eu enrijeço esse elemento de ligação aqui, ele vai transferir todas as cargas para a minha alvenaria, e aqui a partir de um certo momento eu vou ter fissuras aparecendo, tá? Isso em paredes de fachada vai me permitir a entrada da água também, tá? Então, às vezes, eu já tive casos, né, de aparecerem essas fissuras, e a primeira culpada é a junta de dilatação do lado de fora. Ah, é problema na junta. E quando você vai fazer, né, o raio-x e entender como é que foi executada a obra, faz o descascamento, você vê que não teve empenhamento. E essa falha do empenhamento provocou literalmente um amassamento desses blocos, porque eles não suportam o peso que o sistema estrutural vai fazer sobre eles, né? Imagina o peso de um prédio sobre um bloquinho cerâmico, ele vai se romper. No momento que ele rompe tudo, né? Então todo o revestimento que tiver colado nele aqui do lado de fora vai se romper também, tá? E aí a entrada de água, essa entrada de água proporciona problemas que seriam derivados, né, para criar uma situação de destacamento se for uma cerâmica aderida.
na parte externa. Aqui é um exemplo, né, do encunhamento mais rígido. Ele pode acontecer, sim, mas em situações que sejam estudadas, né, em panos menores, em situações que eu tenho uma rigidez maior, né, do meu sistema estrutural e ele não vai se movimentar tanto, ele consegue combater muito bem. Mas esse é um tipo de sistema de encunhamento até um pouco em desuso atualmente, tá? Poucas construtoras ainda utilizam, justamente porque ele ainda é muito rígido, tá? O outro, com a sua capacidade, né, de suportar mais cargas, ele está sendo mais utilizado, tá? Então é importante observar o tipo de encunhamento quando a gente vai fazer uma análise da fachada para entender como é que foi feita essa ligação do pano de alvenaria com o topo. E aqui eu estou falando de alvenaria de vedação justamente porque, como ela não tem um projeto geralmente definido pela obra, são pontos que a gente vai utilizando para investigar a causa de alguns problemas que surgem e são assim inexplicáveis, né? Igual o caso da fissura, que às vezes aparece, né, na proximidade da junta de dilatação, mas não tem nada a ver com a junta. Muitas vezes é o próprio encunhamento feito de forma inadequada para aquele sistema, tá? Aqui nós temos uma situação que eu considero muito ruim. Ela é aceita, mas você ter a verga tão próximo, né, da viga, ela é ruim, tá? Aqui a gente está considerando uma parede com alvenaria de vedação. Então, geralmente aqui eu vou ter a viga. Então, o que a gente faz? Eu faço um estudo com a arquitetura para ou sobe essa janela, aumenta um pouquinho, ou aumenta um pouco a viga, faz algum estudo de compatibilização para eu evitar a adição de vários elementos na minha parede. Quanto menos elementos eu inserir, melhor, para não ter uma segregação maior dos materiais, né? Porque aqui eu vou ter uma abertura em cima e embaixo. Se eu tiver uma viga passando de fora a fora, ela já me previne surgir os probleminhas que podem surgir nos cantos das janelas. Aí eu me preocupo só com a parte de baixo. Atualmente tem até alguns projetistas que sugerem fazer, né, uma viga de fora a fora na parte de baixo. Porque essas fissuras que filmam, elas são muito difíceis de tratar. E elas também trazem a água para dentro da edificação, tá? Elas são difíceis porque essa abertura no meio da parede, ela gera um desequilíbrio de tensões que coloca todo o peso dessa paredinha aqui, né, que não está aberta, toda aqui nessa quina, tá? E essas fissuras aqui, elas são terríveis de tratar. É muito complicado quando começa a vazar, parece que abriu uma torneira. Aí você tampa a fissura que apareceu, ela aparece aqui. Ela vai mudando de lugar e levando sempre essa quantidade de água para dentro do apartamento, tá? Gera um transtorno para o proprietário. E aqui que eu falo, né, da alvenaria estrutural, é que ela já tem pelo menos um projetinho pensado dos materiais. Então aqui eu tenho as corzinhas deles, né? Eu tirei os dados aqui para não reconhecer a obra, mas é basicamente isso. Eu tenho a posição dos blocos e aqui eu sei qual que é o bloco, né? Pela cor eu identifico e eu tenho uma visão de como é que essa parede vai ficar. Então, quando eu tenho um projeto de alvenaria, eu já elimino vários problemas. Eu consigo visualizar onde está a parede, onde está a janela, onde está a porta, a altura desses blocos, como eu vou distribuir essas juntas, né? Tanto na horizontal quanto na vertical. Eu consigo antever essa parede, né? A gente tem alguns sistemas que já estão começando a fazer uma elaboração da obra, né, em 3D, mas isso ainda está muito assim pouco utilizado de fato, tá? O ideal seria que todos os sistemas tivessem projetos compatibilizados, mesmo que seja em 2D, né? Porque o pessoal fica tão coisa, eu vou colocar tudo em BIM e acaba que não analisa, né, tecnicamente o que precisa ser feito. Fica confiando um no outro e isso é coisa que a gente vê, né, nas obras. Mas o que a gente pode falar do que acontece das patologias
é essa ausência de compatibilização. Quando você tem pelo menos um sistema que pensou num projeto, por mais simples que for, ele já minimiza uma série de situações. Tá? E aqui seriam as paredes de concreto. Veja que elas funcionam muito similarmente às paredes de alvenaria estrutural. A diferença é que aqui eu vou ter a posição das formas, e ele já me fala, né, todos os locais de travamento dessas formas, todas as dimensões, e aqui a posição na vertical dessas formas, né, a abertura da janela, já está tudo posicionado. Então eu tenho que ter um estudo de compatibilização para fazer as paredes, né? Pelo menos o projeto ele precisa existir, senão eu não consigo nem fazer a obra, né? Eu não consigo legalizar essa obra porque eu não vou ter um projeto estrutural, tá? Já é, né, um benefício. Então, o estudo das bases já me dá uma dica dos problemas que eu posso ter na fachada, tá? Vamos ver agora alguns exemplos, né? Então, aqui é uma fissura que surgiu na platibanda da fachada. Você fica assim, gente, por quê, né? Quando você vai fazer um raio-x, relembrar, você encontra essa situação. Na platibanda, o pessoal decidiu fazer uma alvenaria de vedação. E aqui eu tenho uma viga maciça, e aonde eu não tenho a viga, né, que aqui seria como se fosse uma varandinha, eu tenho o bloco canaleta preenchido. De toda forma, materiais muito diferentes. Eu estou trabalhando aqui como se fosse um concreto, e aqui eu tenho o bloco cerâmico, né? Então, eles não se conversam, vejam que não tem nenhum tipo de junta de dilatação. Por não se conversarem, quando eles aquecem, eles têm coeficientes de dilatação completamente diferentes. Então aqui, ó, eu deveria ter uma junta de dilatação de fora a fora, tá? De fora a fora é uma, é uma expressão, né? Mas uma junta de dilatação em todo o período da edificação. Justamente para prevenir que esses esforços de materiais diferentes não acabem rompendo o meu revestimento, tá? E essa ruptura ela vai levar a água para dentro da minha edificação, tá? Aqui é um outro exemplo, eu não vou mostrar o prédio de frente, mas aqui é uma janela, e essa é aquelas janelas que o pessoal chama de cortina de vidro, né? Então ela desce direto o vidro aqui, e é a janela do banheiro. Então em alguns banheiros começou a surgir uma fissura e infiltração nesse ponto. A gente ficou encucada, será que é a janela? O que pode ser que levou essa água para o interior da edificação, né? E aí a gente descascou o local e descobrimos essa situação. Aqui está a fachada lá atrás, ó. Essa parte aqui que vocês estão vendo com a setinha, é essa parte aqui, ó, tá? Ele está juntando, ele está fazendo uma viradinha aqui, né? Mas isso aqui é um pilar, tá? Um pilar em conjunto com a alvenaria. Então eu tenho o pilar, a alvenaria, e eu não tenho o elemento de vedação, o elemento de ligação, desculpa, conectando essas duas. Tá? Eu tenho um pilar e eles colocaram a alvenaria logo em seguida. Acredito eu por acharem, né, que por ser uma parede pequena de banheiro, ela não ia precisar do elemento de ligação. É uma conjectura que eu faço, né, mas eu não entendo realmente o porquê. Não colocaram, e além disso, nós temos essa situação aqui, ó. Observe que eu tenho a verga aqui, ela está nessa posição. Olha a quantidade de material que eu tenho até chegar no contramarco da janela. Então essa verga ela está meramente ilustrativa. Todas as cargas, né, todas as deformações que poderiam chegar na verga, ela está chegando na argamassa que eles utilizaram para fazer a regularização da altura. Então eu tenho um montante de material aqui que não necessariamente está apoiado sobre o elemento que foi criado para isso. Né? Essa verga ela tinha que estar mais em cima, ou essa janela tinha que estar assentada corretamente sobre a verga. Né? Aqui a gente mediu, ficava mais ou menos uns 4, 5 centímetros, tá? Aqui. Então eu tenho, e aqui colocaram mais alguns centímetros, né?
aqui ficou mais ou menos uns 3 centímetros, a gente mediu tudo no diagrama, ou seja, eu tenho um distanciamento, tanto para cima quanto para baixo, da minha outra verga. Ela ficou basicamente flutuando sobre um colchão de argamassa embaixo e um outro colchão de argamassa e alguns pedaços de alvenaria em cima. E esses materiais, eles não são feitos para suportar nenhum tipo de deformação, né, de carga. A argamassa não foi feita para suportar carga pesada, né, de compressão. Então, o elemento que foi criado para isso não estava fazendo a função dele. Eu estava com ele aqui, mas ele é meramente ilustrativo. Tá? Então, eu tenho uma situação que eu tenho um problema de ligação do pilar e, além disso, eu tenho essa falha na execução da janela. E aí eu tive 2 problemas, né? Uma fissura na horizontal e uma fissura na vertical. E essas fissuras estavam levando a água para dentro da edificação. Tá? Aqui a gente vê melhor que não tem, né? O pilar está aqui, mas não tem nada conectando o elemento, né, da cerâmica com o pilar. Tá? Temos alguns pontos, né, que acontecem nas alvenarias de um modo geral, e aqui é uma alvenaria estrutural, mas mal executada, né? Vocês veem que o bloco canaleta, ele desviou aqui, né? E nesse ponto é como se eu tivesse um bolsão, eu vou ter que colocar muito mais argamassa do que o normal. E é nesses pontos, quando eu tenho uma espessura de argamassa muito diferente do restante, que eu posso ter um problema de desplacamento da própria base, tá? Porque aqui eu posso ter espessuras que vão chegar aí a 1,5, 2, aí de repente eu tenho uma espessura aqui que deu 7 centímetros. Isso foi medido na obra, tá? É porque a sombra está na lateral, não parece que está tão fundo, mas na medição da obra deu 7 centímetros. Então eu tenho de 1,5 para 7. É praticamente meio bloco para dentro da fachada, né? É um buraco que eles abriram. Olha outro buraquinho aqui bonitinho. Então, é problemas que vão surgir lá na frente, porque quando ele fizer a fachada, ela não vai cair de imediato, né? Não vai desplacar. Vai desplacar quando ela começar a receber sol, chuva, intempéries, né? Então, dilata, retrai, e aí depois de 1, 2 anos, ela já começa a dar sinais de problema. E quem vai receber esses problemas é o cliente final, né? Então, aqui são situações da base que vão gerar problemas na fachada. E outro ponto, eu tenho uma completa falta, apesar, né, da gente falar que foi muito bom ter um projeto de alvenaria estrutural, mas nesse ponto aqui, ó, eles não compatibilizaram a alvenaria estrutural com a base de concreto armado, né? Então, o embasamento foi todo feito em concreto armado, e aqui a gente tem a laje de ligação. E vejam que sobrou, né, 5 centímetros de um lado e 5 centímetros do outro. Tá? E a ideia inicial deles era fazer uma fachada, né, a parte do revestimento argamassado completamente aprumada. E aí um questionamento que a gente fez, para que isso, né? Você vai aprumar, você vai colocar assim, de cara 5 centímetros a mais, além do risco técnico, né? Olha a parte econômica da situação, né? Você vai gastar muito mais dinheiro para fazer essa argamassa aí. Conversa com o seu arquiteto para criar um elemento aqui que vai fazer um degrau. É melhor assumir um degrauzinho aqui do que você passar essa argamassa, essa fachada, né? Esse revestimento liso, colocando um peso muito maior em cima da sua fachada, tá? Já começando, né, no ponto que poderia ser o menor caso, já iniciar com um ponto muito grosso, né, espessura muito grande de argamassa. Você vai ter que praticamente fazer um enchimento nessa fachada, né? Então, os problemas que se tem de não se compatibilizar os projetos, né? Apesar de ter um projetinho aqui que me pensou, pelo menos, a parte dos bloquinhos, posição e tudo, mas não pensou no todo, né? Porque o projetista de baixo foi um, o projetista da paginação da alvenaria foi outro, e não teve aquele arquiteto para sentar, compatibilizar e ver que não estava dando muito certo. Tinha que ter tido isso.
tá? E aí aqui, assim, é um tipo, aqui é esse prédio, né? Ele ia receber um revestimento de pastilhas. Então aí é que mora o perigo, quando eu começo a colocar espessuras muito grandes, já partindo assim de uma condição do projeto. O projeto já está me obrigando, projeto assim, né? A obra foi executada de uma forma que obriga a fazer um sistema que já nasce com problema, né? Para quê? Vamos tentar procurar soluções que evitem esses problemas, né? E aqui é outra situação, né? Eu tenho aqui a minha fachada, observem que ela não está lá muito bonita, parede de vedação antes de receber a argamassa. Mas um problema mais sério é esse daqui, ó. Olha a espessura, né, que eu tenho entre a parede e a janela. Então, é preciso lembrar o seguinte: isso daqui é espuma, né? Aquela espuma expandida. Ela não serve para segurar água, tá? Ela não é estanque. Então não adianta, ela, quando começar a chover e a água penetrar por esses locais, ela vai entrar para dentro da edificação. E esses são pontos que a gente já viu em várias, quando você faz o reverso, né? Vai tentar entender por que está entrando água, quando a gente escarifica, vai ver só tem espuma expandida do lado de dentro, sabe? Então é o tipo de situação que vai me gerar problemas quando começar a ter chuvas, né? Se eu não tratar essa parte, como eles fizeram da forma não muito correta, né? Como é uma alvenaria estrutural, ele poderia ter trabalhado dentro da margem que o fornecedor garante, que era 1 centímetro e meio de cada lado. Aqui ele tinha pelo menos 3 centímetros, né? Isso aqui que a gente mediu na obra. Ele tinha mais 3 centímetros aqui, que aí o fornecedor não garante. Nem a janela garante e nem o fornecedor da espuma expandida. Então ele teria que trabalhar, ele vai ter que fazer uma outra forma para vedar antes de fazer a fachada dele, sob a condição de ter problemas de filtração, porque ele está fazendo uma parede, né, um complemento de parede com argamassa expandida. Não pode. Com a espuma expandida, né? Ela é somente para fazer a conexão entre a janela e a parede. Ela não serve para complementar a parede que você não executou, né? Aqui eu vou mostrar um exemplo mais dramático, tá? Esse daqui eu até coloquei a foto preta e branca, mas aqui você não tem parede mais. Olha só, essa área toda aqui, eles vão ter que complementar, e vai complementar com o quê? Com argamassa, né? Mas a verga está aqui, ó. Então eu vou ter uma situação de distanciamento muito grande entre a janela e o elemento que foi criado para suportar todas essas tensões. Ele não vai suportar, olha a distância que está aqui em cima. Então, apesar de você ter colado a janela na viga, eu vou ter uma fissura aqui, porque ela não está conectada na viga, ela está conectada numa subviga de argamassa, né? Vamos dizer assim. É uma situação que vai me trazer problemas com certeza. Eu praticamente não tenho parede em volta dessa janela, eu vou ter só um tanto de argamassa, né? Mesmo que o pessoal coloque, não, vou colocar uns bloquinhos aqui. Eu perdi a uniformidade. No momento que eu perco essa uniformidade, eu vou ter problemas com a infiltração, tá? E pior, né? Despacamentos, porque essas fissuras, elas se movimentam com muita facilidade. E no que elas movimentam, qualquer produto cerâmico, né? E os revestimentos cerâmicos se incluem dentro dessa categoria, eles não suportam, eles se rompem e começam a se desplacar, tá? Aqui as paredes de concreto, o meu maior problema com elas é justamente as dimensões, né, das aberturas, para eles conseguirem encaixar certinho as janelas, quando a gente fala de fachada. Outro ponto a se observar é as emendas, né? Eu tenho que trabalhar essas emendas como se fossem pequenos juntinhos. Apesar de ser o mesmo material, né, concreto com concreto, eu preciso trabalhar essas emendas de forma que elas não me gerem nenhum tipo de tensão sobre o revestimento que eles podem aplicar. Quando aplica as pinturas, né, diretamente sobre os concretos, eu tenho menos problemas. Mas quando quer fazer um revestimento argamassado, trabalhar, né, um padrão melhor e colocar até uma pastilha, um revestimento cerâmico aderido, aí eu tenho que considerar
Por quê? Esses elementos de ligação, apesar de serem do mesmo material, eles podem sim trabalhar de forma diferente porque foram executados, né, em momentos diferentes. Tá? Bom, gente.